Bom, então, como eu falei, em todo mundo houve um aumento da ingestão calórica, né, de alimentos altamente energéticos, ricos em gorduras e diminuição da atividade física. Aproximadamente 70% dos americanos adultos estão com sobrepeso ou obesidade e 17% praticamente das crianças de 2 a 19 anos são obesos. E esses dados aí são antigos, né? Tem praticamente 10 anos, então imagina como que tá hoje, né? E aí a gente tem um problema bem grande, como a gente falou aqui, ó. O problema das crianças, né? O hábito alimentar que vai sendo construído até a vida adulta. No Brasil, os dados mostram que mais de 50% da população está com excesso de peso. Aqui, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais que dobrou no país entre 2003 e 2019. Não quero nem ver como que ficou depois da pandemia, né? Passando de 12,2% para 26,8%. A obesidade feminina subiu de 14,5% para 30% e a obesidade masculina passou de 9,6% para 22,8%. Outro dado mostra que em 2019, uma em cada 4 pessoas de 18 anos ou mais estava obesa, o equivalente a 41 milhões de pessoas. Já o excesso de peso atingia 60% da população de 18 anos ou mais, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo 62% das mulheres e 57,5% dos homens. A prevalência do excesso de peso aumenta com a idade e ultrapassa os 50% na faixa etária de 25 a 39 anos de idade. Nessa faixa, a proporção de sobrepeso é um pouco mais elevada no sexo masculino, 58%, do que no feminino, 57%. No entanto, nos demais grupos etários, os percentuais de excesso de peso eram maiores entre as mulheres. E aí, né, os hábitos relacionados ao estilo de vida se iniciam ainda na infância, né? Modificar hábitos alimentares, a gente percebe, a gente sabe na prática que é uma tarefa complexa, que demanda uma modificação das contingências presentes na história de aprendizagem de cada um, que representa também um desafio para a clínica e para a saúde pública. Alguns estressores psicossociais, eles podem levar a pessoa a buscar alívio por meio da alimentação, a gente vai falar disso também. E o estresse psicológico, ele pode contribuir para o aumento do consumo de alimentos e alimentação de fundo emocional, levando a um excesso de peso pelo sistema de recompensa, como a gente falou, e pela retroalimentação. Então, eu tô triste, como eu tô triste eu como, mas aí eu tô triste porque eu comi, eu como um pouco mais, né? Com o tempo, a pessoa vai criando o hábito de solucionar problemas e de lidar com estresse, com cansaço, com outras emoções aí, por meio da ingestão de alimentos ricos em calorias. É o que eu sempre falo, ninguém faz regulação emocional com pepino, né? E é possível que, com o problema da obesidade, haja comorbidades com outros transtornos psicológicos, além da distorção da imagem corporal e da baixa autoestima. Como consequência, podem surgir sintomas ansiosos e depressivos e o afastamento das relações sociais. Então, é bem comum a gente ver o paciente com obesidade, às vezes ele está mais deprimido, né? Às vezes ele está deprimido porque ele ganhou peso, às vezes ele ganhou peso porque ele já está deprimido, mas é bem comum essa comorbidade de depressão e obesidade. Sendo assim, as condições emocionais disfuncionais podem ser antecedentes e consequentes do comportamento alimentar, gerando um ciclo de retroalimentação, como eu falei. Então, a pessoa está triste, come doces, porque ela está triste. Aí ela sente o quê? Culpa. Aí ela está se sentindo culpada e triste, ela vai comer o quê? Mais doces. Daí ela vai ficar o quê? Triste porque ela comeu, né? Então, é um ciclo que ele vai se retroalimentando. A literatura apresenta evidências, né, da TCC como um tratamento psicológico efetivo, tanto no emagrecimento quanto nos transtornos alimentares, né? Uma vez que a gente vai se ocupar da identificação e correção das condições que favorecem o desenvolvimento e a manutenção das alterações cognitivas e comportamentais, com o objetivo de auxiliar os pacientes nessa redução de sintomas e na aquisição de hábitos saudáveis a curto prazo e também a longo prazo, né? O foco é sempre a modificação do hábito alimentar e do comportamento sedentário, sendo a eficácia do tratamento a cessação de episódios de compulsão, né, quando estejam presentes, e a redução do peso. Eu acho muito bacana quando a gente trabalha, quando eu trabalho com pacientes de obesidade, eu gosto muito de trabalhar porque a TCC ela tem um protocolo validado para tratamento de obesidade e eu trabalho tanto a parte da modificação dos pensamentos, tal, para ajudar o paciente a perder peso, quanto também da manutenção do peso, né? Porque vocês sabem, a parte mais difícil é manter o peso perdido, né? Eu sempre falo, emagrecer até as pessoas conseguem, o grande problema é manter, né? Tanto é que os pacientes provavelmente chegam para vocês e também chegam para mim, quando já vem naquele ciclo de ganha peso, perde, aquele efeito sanfona eterno. Então a ideia é tirar o paciente desse efeito de sanfona e ajudar o paciente na manutenção do peso. Então hoje a gente vai falar um pouco também sobre essa questão de como que a gente auxilia aí os nossos pacientes a
habilidades, estratégias para eles manterem o peso e não recuperarem esse peso, saindo aí desse eterno efeito sanfona. Né? Existe uma possível relação, né? Na verdade existe, né? A gente tem alguns artigos que mostram, né, entre obesidade e transtornos de ordem psiquiátrica, sofrimento emocional e principalmente ocorrência de estigma relacionada ao excesso de peso corporal. As pesquisas identificam um grande número de determinantes associados à obesidade, que são, como a gente falou, complexos multifatoriais, né? Então, fatores socioculturais, biológicos, comportamentais, ambientais e, obviamente, psicológicos. Dada a importância dos fatores psicossociais, comportamentais e cognitivos nos resultados do emagrecimento, né, os psicólogos aí representam uma parte fundamental no tratamento. A TCC é considerada uma forma mais eficaz de intervenção psicoterápica, né, porque a gente vai tratar justamente as crenças disfuncionais que reproduzem padrões distorcidos de raciocínio, como isso influencia no desenvolvimento e manutenção da obesidade e de transtornos alimentares, né. O TCC vai basear o tratamento na flexibilização de pensamentos e reestruturação de crenças e atuar na mudança do comportamento alimentar para a promoção de hábitos mais saudáveis e na aderência a um novo estilo de vida, né? Auxiliando o paciente a reconhecer o que a gente chama de pensamentos sabotadores, a gente já vai falar sobre isso, e ensinando eles a responder esses pensamentos de uma forma mais funcional. Né? Também a gente ensina o paciente a manejar de maneira eficaz o estresse. Eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, né? O paciente manejar estresse e emoções desconfortáveis, que pode ser um antecedente e um mantenedor de padrões alimentares disfuncionais. Como eu falei, um aspecto relevante aí a gente falar da manutenção de peso, porque o paciente, a maioria dos indivíduos que emagrece, começa a readquirir os quilos perdidos em mais ou menos um ano, né? Então, qualquer que seja a intervenção que fez esse paciente perder peso, seja dieta, seja medicação, até mesmo a questão da cirurgia bariátrica, a gente sabe que quem trabalha com cirurgia bariátrica sabe que tem um período de lua de mel, né? Então os pacientes emagrecem e a partir ali de um ano e meio depois da bariátrica, um dos grandes problemas é que os pacientes voltam a recuperar o peso, né? Então o tratamento é direcionado para os fatores que influenciam o abandono das tentativas de controlar o peso. E a ideia é ajudar o paciente a desenvolver essas habilidades comportamentais e respostas cognitivas que ajudem ele no controle do peso de maneira eficaz a longo prazo. Para que, como eu falei, ele saia desse efeito sanfona, né? Acho que é o grande problema hoje é que a pessoa emagrece, daí volta a engordar, emagrece, volta a engordar. Os dados relacionados às expectativas irrealistas dos pacientes que buscam emagrecimento podem levar a uma percepção errônea de fracasso e esse equívoco pode levar eles a desistir, a ceder aos velhos hábitos e a recair. Então, eu até coloquei aqui, né, a Juju, Salimene e a Gisele, que são dois corpos bem diferentes, mas às vezes as mulheres, principalmente, né, quando procuram a gente para emagrecer, eu sempre pergunto, né, tá, mas qual que é o teu objetivo? Você tem... quanto de peso seria o teu peso ideal? Da pessoa tem um número X, que é um número cabalístico, mágico, não sei se está no mapa astral, não sei. Tem um número X. Eu quero chegar no peso X. Mas por quê? Você já chegou nesse peso? Não, mas eu queria chegar. Tá, mas se você não chegasse nesse peso, qual peso que seria um peso que você acharia ok de chegar? Eu acho que com normalmente uns 5, 6 quilos a menos do que o peso ideal, eu já ficaria feliz. Então tá, então vamos trabalhar com esse peso mais real do que ideal. E eu sempre pergunto também, né, se a pessoa se baseia, se ela tem alguma expectativa, como que você gostaria de ficar, né? Porque, veja, são duas pessoas, dois padrões aqui muito diferentes, né? Então, provavelmente, se a Gisele aqui, né, magra, alta, se ela tentasse chegar nesse corpo aqui da Juju, talvez ela não conseguisse, ela ficasse muito frustrada. Quer dizer que ela é feia? Quer dizer, não, ela é bonita, mas talvez ela não atingisse uma expectativa. E isso a gente tem que trabalhar muito com o paciente, né? Então, às vezes o paciente, ele tem uma expectativa muito irrealista. Eu quero, principalmente hoje com o Instagram, né? Eu quero ficar igual a fulana, eu quero ter o corpo da fulana. Mas, às vezes, também o paciente não entende que para ter aquele corpo tem... A pessoa, eu sempre falo, né? Mas por quê? Né? Veja, são pessoas que vivem da imagem. Você vive da sua imagem? Você é modelo? Você vai competir no fisiculturismo? Você precisa tanto assim de ter um corpo extremamente nesse padrão, nessa expectativa? Mas eu gostaria porque, né? Porque eu quero. Ok, mas qual que é o custo para você chegar nesse corpo, né? E qual que é a chance de você chegar? Porque a gente sabe, né? Existem, como eu falei, a Gisele, ela é alta, ela é magra. Se ela tentasse chegar nesse corpo aqui, ou a Juju, se tentasse chegar no corpo da Gisele, talvez ficasse extremamente frustrado. Então, trabalhar essas expectativas, né? O paciente quer chegar aonde? Qual corpo que ele tem como padrão, como ideal, né? Ele quer ficar parecido com... Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu queria ter o corpo da fulana, né? Enfim.
O conceito e a correta avaliação das expectativas irrealistas, ele pode ser extremamente útil para melhor compreender, adequar e buscar entender como essas expectativas são criadas e como influenciam os resultados de saúde dos indivíduos com obesidade, né? Não só com obesidade, né? Mas às vezes a pessoa já emagreceu, ela tá magra, ela tá com um corpo bacana, mas ela não tem esse corpo aqui, então ela tá insatisfeita, né? Ou às vezes o que acontece? A gente sabe que por uma questão até genética, né? A gente acumula gordura. A forma como o nosso corpo acumula gordura é diferente de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela estava no tratamento de compulsão alimentar, ela estava bem feliz, assim, ela tinha perdido bastante peso, ela tinha conseguido cessar as crises, só que quando ela se olhava, ela se via gorda. Por quê? Eu falei, tá, mas peraí, eu sempre pergunto, né, que tamanho de roupa que você está usando? Ela falava, não, tô usando P, tô usando M, sei lá, tô usando 38, 40. Eu falei, não, mas você acha que uma pessoa gorda usa esse tamanho de roupa? Mas daí o que acontecia? Ela emagreceu o corpo todo e o braço era o último lugar que emagrecia. Ela focava no braço. Falava, não, então vamos mudar essa expectativa, vamos mudar essa visão. Veja, você emagreceu, você tem que olhar para o todo, né? Porque às vezes a pessoa fica focada, não, mas a minha barriga não tá assim. E o resto emagreceu, né? Porque às vezes a pessoa tem mais gordura na barriga, tem mais gordura na perna, né? Então, avaliar também, entender como essa expectativa influencia no resultado de saúde do paciente também pode ajudar. A modificação do comportamento e o manejo dos pensamentos do paciente se mostra essencial para um tratamento efetivo, né? Então, ao longo do processo, a gente vai reestruturando, fazendo essa reestruturação cognitiva por meio dessa correção das crenças e distorções que o paciente tem em relação ao peso e à forma corporal. A forma de enfrentamento dos problemas, como a descarga emocional, também está associado muito a comportamentos alimentares inadequados, né? Alguns indivíduos, quando enfrentam situações estressantes, ao invés de utilizarem atitude de resolução de problemas, que eu vou ensinar para vocês passarem para os pacientes também, tendem a descarregar emocionalmente seus sentimentos para diminuir a ansiedade e outras emoções, fazendo essa regulação das emoções através da comida.